Vamos lá, né? Segunda parte. Então, vamos resumir? Primeira parte, meus amigos, é um processo. Não adianta buscar milagre. Não adianta. Então, agora nós vamos para a segunda fase. Me acompanha. Pegou o papel e caneta lá que eu tinha te pedido? Que agora nós vamos precisar dele. Nosso primeiro exercício, hein? Vamos lá, vem comigo. Eu vou dar um tempo para vocês. Aqui no meu relógio eu vou marcar uns 2 minutos para que você escreva todos os hábitos que você tem no seu dia a dia que você sente que te fazem mal. Põe a pensar coisas negativas. Hábitos, situações do cotidiano, entendeu? Pessoas que você conversa e que te faz, infelizmente, se sentir de uma maneira negativa. O que me predispõe a ter pensamentos negativos? Aí eu coloco aqui. Acordar de mau humor. Quando eu acordo de mau humor, eu tenho pensamento negativo. Óbvio. Sim, mas muita gente não se dá conta. Tem gente que já acorda no piloto automático, entende? Se eu tenho consciência que acordar de mau humor me faz mal, vamos supor que amanhã eu acordo de mau humor. O que eu vou fazer? Eu vou permanecer de mau humor ou eu vou tentar cortar no início do dia? É isso que a maioria das pessoas não faz. Entende? Já já vou te falar da rotina de poder, que vai te ajudar muito nesse sentido. Então, lista, não subestime. Acordar de mau humor. Sei lá, o que me faz ter pensamentos negativos? Assistir televisão de manhã. Eu falo que isso acontecia comigo. Eu sempre levantei cedo. Né? Sempre gostei de levantar cedo, mesmo sábado, domingo, férias, feriado. Ai, na minha casa, minha esposa fica brava, né? Fala, dorme mais tarde. Mas não consigo. Eu gosto, né, da madrugada, do dia raiando. Eu acho maravilhoso isso. Né? E aí, isso há muitos anos atrás, né? Porque esse hábito, graças a Deus, já superei. Eu levantava, a primeira coisa que eu fazia era ligar a televisão. Um péssimo hábito, gente. As pesquisas mostram isso. Ligar a televisão. E adivinha só o que os telejornais mostram de manhã? Você já deve estar deduzindo. O quê? Só notícia ruim. Não é assim? Entre notícia de esporte e notícias diversas, tem um monte de coisas negativas, não é assim? Assalto, assassinato, corrupção na política, problemas e problemas. E por que é que você acha que a televisão mostra esse tipo de coisa? Porque tem audiência. Porque as pessoas reclamam das coisas negativas, mas elas curtem coisas negativas. Esse é o problema. Vai falar, bom, Ricardo, então eu não vou ficar bem informado? Vai, eu não estou dizendo para você não ver televisão. Mas, pô, no início do dia, você está se cuidando, está se preparando para o teu dia, entendeu? Gente, o início do dia, ele é semelhante à base de um prédio. A base tem que estar sólida. Se você já começa com a base ruim, você já vai para o teu dia ruim. Né? Se você levanta, não toma um café legal, você não tem uma rotina de poder, você não está em paz com você, com a sua família, com o que você vai fazer no dia, você já sai com um pensamento agitado. Daí a tendência é só piorar. Não, de jeito nenhum. Então tome cuidado. Tome cuidado. Né? Com todo respeito às suas preferências, claro, cabe a você definir o que é bom para você ou não. Mas eu estou dando um exemplo. Então você tem que anotar, pra você tomar consciência. Então, de repente, você está lá, assistir televisão, né? Programas ruins. Ou então, vou para a internet para ver notícia ruim. Vou comprar jornal de notícia ruim. Aí, de repente, você chega no trabalho e conversa, sei lá, com o João, um cara super negativo. E aí ele só te fala coisas negativas. E aí? Você acha que isso é legal? Então, você tem que identificar. Outra coisa, de repente, hábitos de vida. Você pode falar, toda vez que eu como muito à noite, me faz mal, eu fico de mau humor, isso me faz ter pensamentos negativos. Todas as vezes que eu tenho uma preocupação e eu não respiro fundo, me faz ter pensamento negativo. Toda vez que alguém me critica, eu tenho raiva. Todas as vezes que eu me frustro, eu crio uma expectativa e as coisas não dão certo, eu tenho pensamento negativo. Entende? Lista. Mesmo que você não vá terminar o exercício agora, porque a palestra tem que seguir, mas faça a sua lista daquilo que te tira do seu eu, que te tira do momento presente. Por que isso, meus amigos? Porque se você não tem consciência do que você está fazendo que te predispõe a ter pensamentos negativos, a tendência é que você vá fazendo isso constantemente, diuturnamente. E é óbvio que isso não é saudável. Não é verdade? Claro que isso não é saudável. Então, qual é a grande ideia, qual é o grande objetivo? Você, ao identificar maus hábitos que eventualmente você está tendo, é você começar a mudar esses hábitos. É o passo número 3. Toda mudança ela é antecedida pela consciência. Isso. Eu tenho consciência, eu tomo consciência do meu erro, tomo consciência do que eu quero. E aí eu me movimento num processo de mudança. É isso que a gente aprende em coaching.
É isso que a gente aprende em Spiritual Coaching, né? Eu vou criar um processo de mudança consciente, eu vou criar minha reforma íntima de maneira consciente, até para que eu mereça a atenção da espiritualidade superior, para que eu mereça a atenção de pessoas que estão aqui na Terra para me ajudar, meus amigos, professores, não importa quem, eu preciso fazer a minha parte. Então não adianta você só reclamar. Entende? Nós precisamos o quê? Saber o que a gente tem que parar de fazer e ter a noção do que a gente tem que fazer. O que eu estou falando, gente, mas não é porque no dia a dia o piloto automático abraça as pessoas e as pessoas desistem. Elas reclamam, mas elas não percebem que ao reclamar, você só abastece a sua mente de maneira negativa. Daqui a pouco eu vou te dar uma técnica fabulosa e infalível, que eu tenho compartilhado ultimamente, que faz um bem enorme para qualquer ser humano. Não vi até hoje uma exceção. Exceção. Mas já já a gente fala disso. Tudo bem? Então anotou aí? Anotou?